Boa tarde a todos. É um prazer acolhê-los aqui na Rede Riesal, esse novo webinar que a rede promove. Nós estamos aqui em São Paulo com o professor José Celso Freire Júnior. Meu nome é Renê Zickman, eu sou a diretora executiva da FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional. A Rede Riesal, que é a Rede Regional para o Fomento da Internacionalização da Educação Superior na América Latina, é uma rede formada por 17 instituições, 4 europeias e 13 latino-americanas e caribenhas. É um projeto cofinanciado pela União Europeia e desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+. Hoje nós vamos ter aqui na sequência o 8º webinar do projeto sobre planejamento estratégico da internacionalização da educação superior, que será ministrado pelo professor José Celso Freire Júnior. O professor José Celso Freire Júnior deve ser conhecido praticamente de todos, é doutor em engenharia de software pela Université Joseph Fourier, na França, é professor associado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do Estado de São Paulo, no Brasil, é responsável pelo setor de relações internacionais da Unesp, foi presidente da FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, e tem participado muito ativamente como palestrante em vários eventos no Brasil e também especialmente no exterior, dentre eles, por exemplo, o Going Global, as conferências anuais das associações EAIE, NAPSA, AIEA, dentre muitas outras. O professor Celso fará a sua apresentação de uma forma ininterrupta, durante 45, 50 minutos. Pelo número de inscritos, não será possível abrir o microfone e a câmera para os participantes, mas desde já eu quero convidar todos os participantes a usar o espaço que vocês veem aqui embaixo, do lado direito do chat room, que alguns já estão, inclusive, ali utilizando para apresentar suas perguntas, que já podem, a qualquer momento, serem ali colocadas por escrito nesse espaço do chat room. Nós tivemos um número expressivo de inscritos, o webinar, dessa vez, é oferecido em língua portuguesa, mas temos também colegas de outros países da América Latina e do Caribe, o que é uma satisfação muito grande. Todos os webinars do projeto Riesal, eles estão disponíveis, os 7 webinars existentes estão disponíveis na página do projeto, que é http Erasmus Plus Riesal, tudo junto, .org. Mais informações depois vocês podem também receber, mas a página lá do projeto Riesal já dá acesso a todas as informações gerais do projeto e também todos eles estão disponíveis no YouTube, no endereço que ficará também disponíveis a todos vocês. O webinar que agora vai começar com o professor José Celso Freire Júnior, ele também estará disponível no YouTube daqui a umas 3 semanas, portanto será um presente de Natal para todos nós, ali podemos já acessar e rever o webinar ou ver para aqueles que não puderam estar diretamente online. Então, eu acho que agora é com prazer e satisfação, essa é uma iniciativa do projeto Riesal, cofinanciada, portanto, pelo programa Erasmus Plus da União Europeia, e é uma iniciativa conjunta da Unesp e da FAUBAI. Professor José Celso Freire Júnior, the floor is yours. Boa tarde, muito obrigado, Renê. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português despacio, eu espero que me compreendam. O webinar vai ser em português e o título é Planejamento Estratégico da Internacionalização.
Antes de começar a falar especificamente sobre o tema do projeto, eu gostaria de falar um pouco do tempo, da questão temporal e a sua relação com a internacionalização. Eu tenho falado bastante que muitas das vezes as pessoas esperam que as coisas aconteçam muito rapidamente. O nosso mundo, o mundo em que a gente vive, ele é bastante dinâmico e as pessoas sempre esperam que as coisas tenham a velocidade que elas gostariam. Pois bem, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, na internacionalização não é isso que acontece. A internacionalização do ensino superior, ela pressupõe conhecimento e interação entre as pessoas. Para que esse conhecimento e para que essa interação entre as pessoas se desenvolvam, muitas vezes, ou a maior parte delas, é necessário que exista o conhecimento, que exista uma relação pessoal. Isso leva tempo. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar e que eu acho que nós precisamos passar às nossas instituições. Que não adianta queremos que de hoje para amanhã se resolvam os problemas. É preciso dar o tempo para que as pessoas se conheçam, é preciso dar o tempo para que as coisas aconteçam. Isso dito, vamos ver do que falaremos hoje. Eu vou falar um pouquinho fazer uma contextualização do processo de internacionalização da educação superior, mostrar algumas tendências a partir de relatórios de uma breve pesquisa que eu fiz sobre o futuro da internacionalização da educação superior, falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico da internacionalização e depois mostrar um caso exemplo, um caso concreto que foi o que nós desenvolvemos, o que nós fizemos na Unesp. Pois bem, para começar então, para se ter uma instituição moderna e eficiente, é fundamental que se esteja aberto ao que vem de fora. É que se esteja aberto a interagir com as instituições de outros países e com pessoas de outros países. Muitas das vezes nós temos que enfrentar esse desafio no nosso dia a dia. Uma outra questão muito importante é a questão de termos pessoas capacitadas. É fundamental que tenhamos pessoas que conheçam o ambiente e o lugar e o assunto sobre o qual elas vão trabalhar. Sem isso, é impossível que tenhamos um processo de internacionalização que seja efetivo. Um terceiro ponto que eu gostaria de citar é a questão que é fundamental ter um corpo dirigente que apoie e que tenha uma compreensão mínima do tema. Logicamente, nossos reitores, eles têm outras atividades, eles têm outras questões para se preocuparem, mas é fundamental que eles estejam engajados de alguma forma na questão da internacionalização do ensino superior. Sem isso, é impossível que a gente tenha uma instituição altamente internacionalizada. Então, é isso. Esses 3 pontos eu gostaria de ressaltar para a gente começar a nossa conversa. Agora, o que seria internacionalização? Internacionalização é estudar fora dos nossos países? Certamente é. Internacionalização é ensinar inglês? Sim, cada vez mais internacionalização é sim ensinar inglês. Só em inglês? Talvez não, talvez seja necessário ensinarmos em outras línguas. Mas uma questão que nós temos que enfrentar e ter consciência é que é impossível sair dessa questão de ensinar em inglês. E muitas das vezes, na América Latina, nós nos defrontamos com problemas relacionados a esse ensino em inglês. Internacionalização é ter estudantes internacionais? Certamente é ter estudantes internacionais. E cada vez mais, por um tópico que eu vou falar daqui a pouquinho, internacionalização em casa, é cada vez mais importante termos estudantes internacionais nas nossas instituições. Internacionalização é publicar em inglês? Sim, é publicar em inglês. Outras línguas? Sim, outras línguas também. Mas, novamente, temos que nos aceitar a questão do inglês como língua franca.
difundir o conhecimento que produzimos, faz sim necessária a publicação em inglês. É termos projetos de pesquisa internacionais, é participarmos de projetos internacionais, como, por exemplo, esse projeto Riesal. Sim, é fundamental que participemos cada vez mais de projetos internacionais. Cada vez menos está relacionada à questão do número de parceiros, ao número de acordos. E eu vou voltar um pouquinho sobre esse tema. Então, será que a internacionalização é ser internacional? Não. Aqui eu acho que a gente tem um problema. A internacionalização não pode ser um fim em si mesmo. Então, se ela não é um fim em si mesmo, o que é? Na verdade, a internacionalização é um caminho. Ela vai nos guiar a alguma coisa. A internacionalização é uma bússola que vai mostrar um caminho para o local onde a gente quer chegar. Mas é fundamental que a gente saiba aonde a gente quer chegar, senão não é possível caminhar por este caminho. Então, agora vamos falar um pouquinho de internacionalização. Definição, por que fazer, como fazer e o que fazer. Então, uma das definições é a definição do professor John Hudzik, onde ele trata de Comprehensive Internationalization, que em português um grande número de pessoas traduz para internacionalização abrangente. Eu vou então ler a definição que o professor Hudzik dá para a internacionalização abrangente. A internacionalização abrangente é um compromisso confirmado através de ações. Isso é importante. Nós temos que ter ações que traduzam esse compromisso, questões que aconteçam em nossas instituições. Para quê? Para infundir perspectivas internacionais e comparativas na educação superior, no ensino, na pesquisa e na extensão. A internacionalização ela deve moldar o espírito, o ethos institucional e os valores da instituição e abordar toda a educação superior. Ela deve ser transversal às nossas instituições. É essencial que seja incorporada pela liderança institucional, eu falei um pouquinho disso, pela governança, pelos professores, pelos estudantes e todos os serviços acadêmicos e unidades de apoio. Ela é um imperativo institucional e não apenas uma possibilidade desejável. Então, essa é uma das definições bastante utilizadas para a questão da internacionalização. Um fator importante, vocês têm aí um link abaixo do livro para esse livro. E ele é gratuito, vocês podem abaixar. Ele tem uma versão reduzida de cerca de 20 páginas e para ter um primeiro contato é um excelente material. O professor Hudzik lançou esse ano uma segunda versão desse livro, que ainda não está disponível gratuitamente, mas a primeira versão é um material bastante rico que vale a pena ser consultado. Uma outra figurinha desenvolvida pelo American Council on Education é essa figurinha que vocês têm sobre a tela. Ele mostra que a internacionalização abrangente ela tem que ser algo transversal na sua instituição. Ela tem que ser um compromisso articulado por todos os setores da instituição. Ela tem que estar presente na liderança administrativa da tua instituição. Ela tem que estar presente no currículo que oferecemos aos nossos estudantes, os professores, as políticas que nós utilizamos com os professores, a forma da instituição funcionar, tem que considerar essa questão da internacionalização. Certamente a questão da mobilidade dos estudantes é algo que também precisa estar presente, e a internacionalização também tem que estar presente na questão da colaboração e das parcerias. Então, essa figura ela mostra um pouquinho essa noção transversal da internacionalização e os diferentes setores, as diferentes áreas da instituição, onde a internacionalização abrangente, para que a internacionalização seja abrangente, ela deve acontecer. Eu queria deixar aqui, nós não temos tempo para entrarmos efetivamente na questão da internacionalização. Essa apresentação está muito mais focada
na estratégia para se construir um projeto de internacionalização. Mas é impossível que a gente fale desse projeto sem darmos as duas visões que a gente tem para a internacionalização. Uma delas é a internacionalização no exterior, ou internationalization abroad, e ela vai falar de todas as formas de educação cross-borders, mobilidade de estudantes, professores, pesquisadores, programas, tudo que é feito no exterior. A outra questão, ao outro lado, a outra face, é da internacionalização em casa. E aqui é importante a gente guardar essa sigla IAH. Todos os lugares onde formos falar de internacionalização, a gente vai encontrar essa questão da Internationalization at Home, ou IAH. E o que seria essa internacionalização em casa? São todas as atividades associadas à educação, que, à exceção daquelas que são executadas no exterior, que são realizadas nas nossas instituições. E ela inclui a questão da internacionalização do currículo. E eu vou falar brevemente desse tópico na sequência. Como eu falei, o objetivo da palestra não é a internacionalização da educação superior em si, mas sim a questão do planejamento estratégico da internacionalização. Para falar, para não deixar a questão muito no ar, eu vou usar a figura do Golden Circle para falar da internacionalização. E aí eu vou tentar mostrar por que a gente deve internacionalizar, algumas formas de como fazer e também algumas formas de o que fazer para internacionalizar. Então vamos começar com o porquê. Por que internacionalizar a educação superior? Em relação ao ensino, que cada vez mais é necessário que nossas instituições formem cidadãos com talentos globais, com talentos interculturais. E isso só vai acontecer, ou é facilitado que isso aconteça, com a internacionalização do ensino superior. Se nós falarmos da pesquisa, aí sim, talvez seja impossível hoje em dia que nós possamos solucionar os complexos problemas com que a sociedade está se defrontando sem passarmos pela cooperação internacional. E cada vez mais em relação à extensão é ter um olhar global a partir de uma perspectiva local. É como trazer para dentro das nossas comunidades olhares internacionais, como tentar resolver os nossos problemas em cooperação com outras comunidades. É o que o pessoal tem chamado hoje em dia de glocal. Então, voltando à definição do professor Hudzik de Comprehensive Internationalization, ou de internacionalização abrangente, lembrar que também é porque é um imperativo institucional e não apenas uma possibilidade desejável. Outras razões do porquê: melhorar a qualidade. A internacionalização faz com que nós melhoremos a qualidade das nossas instituições. Ela permite que nós possamos fortalecer as nossas instituições. Ela nos ajuda a melhorar o perfil, o status das instituições. Uma questão que para mim é muito importante é que através da internacionalização nós podemos nos comparar a padrões acadêmicos internacionais. Isso, do meu ponto de vista, tem muito pouco a ver com o ranking. Não quer dizer que eu vou medir se eu sou melhor ou pior. Comparar para mim aqui quer dizer que eu posso ver como outras instituições estão fazendo coisas, estão fazendo bem feito coisas que eu gostaria de implementar na minha instituição. E através dessa comparação, desse aprendizagem, desse aprendizado, melhorar a minha instituição. Outra questão é propor uma dimensão internacional, intercultural, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão. E isso é naturalmente uma garantia do aumento da qualidade, do fortalecimento das nossas instituições. E uma questão bastante importante, principalmente para nós brasileiros, nos momentos que nós vivemos, é expandir os nossos horizontes até o acadêmico, mas indo também além do acadêmico. Como? Como a gente pode internacionalizar? Eu acho que
compreendendo os benefícios que a internacionalização traz para as instituições de ensino superior, pensando um pouco nessas questões que eu acabei de levantar e outras, e vendo como isso pode beneficiar as nossas instituições, conscientizando efetivamente os gestores e os engajando para a internacionalização. Eu sou convencido que sem o comprometimento dos nossos gestores, sem o comprometimento dos nossos reitores, é impossível que nós tenhamos um processo de internacionalização da educação superior de sucesso. Outra questão fundamental é definir uma estratégia. E é disso que a gente vai falar mais ao longo dessa palestra hoje. Isso passa pela definição de um plano estratégico de internacionalização e pela definição de um ciclo através do qual eu vou observar o desenvolvimento desse plano estratégico. Eu vou falar um pouquinho disso na sequência. Outras razões, outras formas, disseminar e implementar a estratégia em todos os níveis e setores da instituição. É fundamental que isso aconteça. Não adianta se definir uma estratégia que essa estratégia fique limitada ao corpo gestor da instituição. Ela nunca vai ser efetiva, ela nunca vai mudar as nossas instituições. E no caso dos brasileiros, eu queria deixar uma mensagem particular em relação ao programa Print, que é um programa que está apoiando a internacionalização das instituições, que está através da internacionalização dos nossos programas de pós-graduação. Aos estrangeiros, eu acho que a mensagem do Print pode também ser importante. Nós precisamos entender o que as pessoas esperam da gente. O Print, no caso das instituições brasileiras, ele agiu como um motivador para o desenvolvimento de um plano estratégico de internacionalização. Para as outras instituições de outros países, ela pode funcionar da mesma forma. E no caso do Print, em particular, entender o impacto, entender a cooperação com a indústria, entender as razões que motivaram ao lançamento daquele projeto. No nosso caso, o Print, ou no caso de qualquer outro projeto internacional, compreender como a internacionalização vai ser um fator para o desenvolvimento daquele projeto. Eu vou falar um pouquinho mais também disso na sequência. Outras razões, compreender os benefícios. Então, compreender que se trata de investimento e não de custo. Isso muitas vezes é complicado para passar essa mensagem dentro das nossas instituições. Mostrar a eles que o investimento em internacionalização se reflete em aumento de captação de recursos. Isso é fundamental. O que fazer? Então, por exemplo, colocar em prática a estratégia definida no plano estratégico de internacionalização. No nosso caso, eu cito ações específicas que nós desenvolvemos na Unesp, definir uma estratégia para o estabelecimento e desenvolvimento de parcerias, identificar parceiros potenciais, mas, sobretudo, as fortalezas da instituição, organizar missões internacionais de exploração no Brasil e fora do Brasil. Eu sei que isso envolve recursos, muitas vezes é complicado, mas acho que a gente precisa ter isso em mente. Organizar workshops conjuntos de ensino para discutir o ensino, para discutir a pesquisa, para discutir a extensão, ofertar cursos e programas em inglês, desenvolvemos programas de duplos diplomas, ofertarmos aos nossos parceiros internacionais estágios de pesquisa em laboratório. Muitas vezes a questão do inglês é um limitador, mas contar com os pesquisadores que nós temos nas nossas instituições e que falam inglês pode ser um facilitador. Através deles, oferecemos estágios a estudantes internacionais, por exemplo. Participar de eventos internacionais. E, ao participar desses eventos, temos materiais de divulgação. É fundamental que nós gastemos um tempo para desenvolver o material de divulgação da nossa instituição. E é fundamental que, cada vez mais, nós tenhamos um material de divulgação da nossa instituição em inglês, impresso, mas também nos sites das nossas instituições. E uma questão fundamental é que ter um site em inglês não quer dizer traduzir o nosso site em inglês.
é pensar um site que vá favorecer a exposição da nossa instituição. E pouco a pouco ir incrementando esse site com informação. Então, de novo, não é traduzir o nosso site, é desenvolver um site específico para disseminar, para divulgar a nossa instituição no exterior. Ter uma política de aproveitamento de créditos é fundamental. Ter uma política para a contratação de professores estrangeiros. Sim, nós temos que olhar os professores que não moram no Brasil e tentar desenvolver formas de atrair esses professores para as nossas instituições. Outra questão é a questão da exposição dos quadros técnicos à internacionalização. Eu falo muito isso. É fundamental que os nossos quadros técnicos participem do processo de internacionalização. Sem isso, não é possível que a instituição se desenvolva. Isso é um grande problema, que as pessoas entendam que isso deve acontecer. Participar de redes e de associações internacionais, as mais diferentes. Entender o que nós buscamos e, ao entender o que nós estamos buscando, identificar a rede que melhor vai nos atender. Desenvolver fóruns internos de internacionalização. Nós fizemos diversos na Unesp e é um modo de motivar, de engajar a tua comunidade. Ofertar cursos de curta duração, de verão ou de inverno, com o envolvimento da extensão. Eu acho que esse é um mecanismo bastante fácil ou que nós devemos explorar nas nossas instituições. Agora eu queria passar rapidamente por algumas tendências na internacionalização. E para isso, eu vou usar dados do EAIE Barometer 2018. Eles fizeram uma pesquisa com 2.317 instituições em toda a Europa, conforme vocês podem ver aí. E eu queria começar a mostrar os principais objetivos da internacionalização para essas instituições que foram consultadas. Talvez seja uma surpresa para os brasileiros, mas o primeiro tópico é a razão da internacionalização, dos objetivos buscados com a internacionalização, é preparar os estudantes para o mercado global. Muitas vezes, a gente não dá a atenção necessária aos nossos estudantes, aos processos de formação dos nossos estudantes. E vejam que na Europa, esse é o principal dos objetivos buscados pelas universidades, pelas instituições consultadas em relação à internacionalização. Outra coisa, melhorar a qualidade da educação. Eu falei que, em alguns slides atrás, que a internacionalização servia também para melhorar a qualidade. Veja que os europeus estão buscando essa qualidade através da educação. A reputação e a competitividade da instituição. E, em quarto lugar, melhorar a qualidade da pesquisa. A qualidade da pesquisa é importante, mas vejam que o primeiro ponto é a questão de melhorar a competência dos nossos estudantes. Certamente, os estágios de desenvolvimento da internacionalização são diferentes. E isso conta para as escolhas que as pessoas fazem. Mas eu queria deixar bem claro e ressaltar a importância que é dada à formação dos estudantes. Essa mensagem é uma mensagem que a gente precisa passar dentro das nossas instituições. Aqui tem uma visão, eu não vou me detalhar, vocês podem voltar a esse slide, ele vai ficar disponível, mas que mostra um pouco a variação dependendo da região da Europa onde está essa instituição que foi consultada. Interessante é ver que nas instituições do leste, o primeiro ponto é a questão da reputação. E nas instituições que estão mais próximas da Ásia, é aumentar a qualidade da educação. Em todas as outras, a questão de preparar os estudantes é o primeiro ponto. As atividades priorizadas na estratégia. Então, aqui a gente tem atividades que são priorizadas e outras atividades que apesar de que são realizadas. Dá para ver a questão da mobilidade dos estudantes, a questão do recrutamento é bastante importante e a questão de mobilidade do staff, dos técnicos.
E aqui eu queria me concentrar aqui, novamente falando aquela mensagem que eu já deixei. É fundamental que nós possamos dar cada vez mais atenção à capacitação dos nossos técnicos, ao envolvimento, à participação dos nossos técnicos nas atividades de internacionalização. Não só aquelas que são desenvolvidas nas nossas instituições, mas também nas missões ao exterior, na participação de projetos internacionais. Em relação a ter uma estratégia, isso tem a ver com o que nós iremos falar aqui. Então, reparem que quase 80% das instituições que responderam, elas têm uma estratégia, seja um documento individual de internacionalização ou algo que já está embutido na própria estratégia da instituição. Então, todas elas, a maior parte delas, tem essa estratégia que é o tema da nossa discussão agora. Eu peço desculpas nesse slide, ele não foi convertido, então eu vou pular. Eu queria falar agora das tendências globais do ensino de pós-graduação. Eu fiz uma pesquisa bastante aprofundada e eu deixo aqui alguns dos tópicos da pesquisa que eu realizei em relação às tendências do ensino da pós-graduação. Essa foi uma palestra que eu fiz na UCLA há um mês atrás, mais ou menos. É claro hoje em dia que o ensino da pós-graduação não pode acontecer sem a colaboração internacional. Por quê? Voltando à questão da pesquisa, é fundamental o trabalho conjunto para resolver grandes problemas, para resolver os problemas complexos, e a mobilidade do estudante ela está em franco desenvolvimento. Cada vez mais ela vem aumentando. Nesse contexto, as cotutelas e os graus conjuntos cada vez mais são importantes, sempre tentar envolver num processo de mobilidade do estudante de doutorado o desenvolvimento de uma cotutela. É fundamental que cada vez mais nós tenhamos métricas para mostrar o que está acontecendo, para mostrar os resultados dessa mobilidade, mas também para buscar financiamento e para ter acesso, para mostrar à comunidade o que está acontecendo em relação ao nosso ensino de pós-graduação. E não só no Brasil essa é uma questão fundamental, mas reparem que na Europa e em outras partes do mundo também a matrícula de estudantes minoritários e subrepresentados, cada vez mais ela vem ganhando importância. Uma tendência fundamental é a importância que é dada atualmente à empregabilidade dos estudantes. E aí a gente precisa considerar alguns fatores. Outras possibilidades além de emprego no ensino superior. Cada vez mais tentar assegurar que a formação que a gente vai dar aos nossos estudantes permita que eles possam trabalhar não somente como professores, mas em outros setores da economia. Por quê? Porque o perfil dos estudantes e as expectativas desses estudantes têm evoluído e têm ido para lugares que, hoje em dia, simplesmente com a formação que nós damos de pesquisador, nós não vamos conseguir atender às expectativas desses estudantes. Cada vez mais aumentando o interesse em programas profissionais. E aqui eu falo dos mestrados e dos doutorados profissionais que a CAPES tem promovido e que têm sido não promovidos não pela CAPES, mas que têm sido buscados cada vez mais fora do Brasil também, porque através deles se tem um relacionamento mais próximo com o setor industrial e eles ajudam a facilitar, então, essa colaboração com o setor industrial que eu menciono. Outra questão é que nós possamos oferecer aos nossos estudantes a capacidade, habilidades profissionais e transferíveis. Nós temos que oferecer atividades que deem a eles essas habilidades profissionais e o que se chama hoje de habilidades transferíveis ou soft skills. Outra questão é valorizar as ações de empreendedorismo. Isso está incipiente no Brasil, eu diria, mas tem sido cada vez mais fomentado fora do país. Alguns países, como a França, por exemplo, asseguram ao estudante que vai permanecer no país
abrindo uma empresa após desenvolver o seu doutorado, ele possa ficar até 3 anos no país para desenvolver essa empresa. Questões associadas a visto, a financiamento, o Canadá também desenvolve ação similar. Então, a questão do empreendedorismo também é fundamental. Tudo isso para dizer que é fundamental que a gente mude o ensino de pós-graduação para, no contexto dessa internacionalização, oferecer novas opções aos nossos doutorandos e mestrandos. A importância da transversalidade, e cada vez mais isso está se dando através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nós fizemos isso na Unesp. A luta pelas melhores e mais brilhantes e pelos mais brilhantes estudantes, os best and brights, essa luta está se acirrando no mundo. O aumento da demanda por educação online, a gente queira ou não, a gente precisa pensar no oferecimento de oportunidades online. A maior importância dos programas ministrados em inglês, isso é fundamental nos países que não são anglófonos, e o aumento do número de parcerias estratégicas. Eu vou falar um pouquinho disso, mas essa informação eu tiro do barômetro do IAIE também. Houve um aumento em 75% da busca em parcerias estratégicas pelas instituições consultadas. Agora começar a falar do planejamento estratégico da internacionalização. Como fazer? Algumas coisas eu já falei, mas é fundamental envolver os reitores, os vice-reitores, os pró-reitores. É fundamental que eles estejam engajados nessa atividade. É fundamental que a gente tenha um corpo técnico que esteja preparado ao desenvolvimento dessas atividades. É fundamental que tenhamos recursos. Eu brinco que todos os reitores com os quais eu converso dizem que internacionalização é prioridade em suas instituições. E eu pergunto a eles quanto vale a prioridade. Eu sei que a gente está vivendo tempos terríveis nas nossas instituições, mas é uma ilusão acharmos que iremos fazer alguma coisa se não tivermos recursos atribuídos. Então, é fundamental que, pelo menos, um valor mínimo de recursos seja atribuído. Senão, não vale a pena desenvolver. Infelizmente, no meu ponto de vista, não vale a pena. É fundamental que tenhamos a compreensão do estágio no qual nós nos encontramos e, por exemplo, motivações externas. Eu vou participar de um projeto que, para eu captar esse recurso, eu preciso ter o meu plano estratégico. Foi o que aconteceu com muitas instituições do Brasil em relação ao print. A minha imagem externa, hoje, não se fala de uma instituição moderna sem que essa instituição tenha um objetivo internacional, que ela tenha o seu plano de internacionalização. Então, esse plano estratégico serve também para o fomento da imagem externa da minha instituição. Que ações eu posso fazer? Certamente analisar a literatura, ver o que está sendo feito, conhecer um pouco da literatura. A literatura hoje sobre a internacionalização do ensino superior ela é vasta. Ela está começando a acontecer no Brasil com alguns colegas que têm militado na área, mas se você for olhar fora do Brasil, ela é bastante extensa. Analisar experiências de outras instituições. Nós temos hoje, no caso do Brasil, 36 instituições que foram selecionadas para o projeto PRINT. Essas 36 instituições desenvolveram as suas estratégias, seus planos estratégicos de internacionalização. Tentar aprender com elas como elas fizeram é uma excelente iniciativa que vocês podem tomar. Adotar um processo, ter um plano de conduta. E eu vou falar de um exemplo e deixar um exemplo para vocês. E, de novo, voltar à questão do tempo. Nada se faz de hoje para amanhã. É importante que nós tenhamos consciência que é necessário um tempo de maturação, que é necessário um tempo de desenvolvimento para essa estratégia. O processo, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria deixar aqui a questão do ciclo que foi definido por uma pesquisadora chamada Hambley. Tá? Ela define racionales,
para quê, quais são os objetivos que eu vou buscar, quais são as estratégias que eu vou implementar, os fatores externos, as oportunidades, os imperativos e os obstáculos, e aí ela tem um ciclo que através do qual ela vai percorrendo e vai vendo como é que a instituição vai desenvolvendo. Então, em relação ao compromisso, em relação ao planejamento, em relação à operacionalização, a revisão do que foi feito, o reforço para retomar e a conscientização que se tem na instituição. Vale a pena ter um artigo sobre ela, esse artigo é sobre o ciclo, ele tem a referência mostrada, é fundamental que se tenha um processo, que se tenha um ciclo para o desenvolvimento e para o acompanhamento do desenvolvimento da internacionalização, e eu gostaria de deixar como sugestão esse ciclo que foi proposto pela Hambley. Outra questão é qual é a minha compreensão sobre a internacionalização? O que dentro da minha instituição as pessoas entendem como internacionalização? No nosso caso, como é que a gente fez isso? A gente fez uma consulta. E para fazer essa consulta, eu considerei quais eram os objetivos, quais eram as ações e quais eram os resultados. Eu usei esse slide de uma conferência que eu assisti da IAU. Então, eu achei que isso era uma boa forma de nós buscarmos descobrir nas nossas instituições o que se compreendia como sobre internacionalização. Então, para a comunidade econômica, acadêmica e para a administração superior, eu perguntei a cada um deles, a todos as nossas unidades, as nossas faculdades, quais eram os objetivos que a faculdade buscava com a internacionalização, que ações ela queria desenvolver, que resultados elas esperavam alcançar. O mesmo na administração superior. Então, todas as nossas pró-reitorias, no caso da Unesp, me responderam os objetivos, as ações e os resultados buscados. No caso da comunidade, a gente queria também ter a percepção sobre a importância que a comunidade dava à internacionalização e que métricas eles entendiam que eram importantes que fossem usadas para se medir a internacionalização. No caso da administração superior, um fator que nós decidimos foi tratar a questão da excelência. Mas aqui eu não estou falando de ranking, eu estou falando da excelência. O que se entende como excelência em ensino e como a internacionalização pode contribuir a que se alcance essa excelência. O que se entende como excelência em pesquisa? O que se entende como excelência em administração? Como a internacionalização pode contribuir para que se alcance essa excelência? Essa foi uma discussão muito interessante que aconteceu na Unesp. Um pouco além da questão da internacionalização, mas a compreensão do que se trata como excelência. Um outro fator foi que a gente utilizou bastante uma ferramenta chamada Saival, que aqui nós compramos da Elsevier. Essa ferramenta nos auxiliou bastante na questão da definição, quando fomos tratar da internacionalização da pesquisa. Um fator importante é saber onde nós estamos. E para isso a gente fez em 3 momentos análise SWOT da internacionalização da Unesp, ao longo de 6 anos. Então, a gente fez uma discussão sobre as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da internacionalização. Isso nos auxiliou no acompanhamento daquele ciclo da Hambley que eu falei. A cada vez que nós fazíamos uma análise SWOT, nós analisávamos, nós considerávamos essa análise sobre o olhar que era dado por aquele ciclo. Agora, para concluir, eu vou falar um pouquinho do plano estratégico da Unesp. Então, esse plano estratégico ele tem 3 pilares. A gente entendeu que era fundamental tratar a questão do Global Talents. Vejam, isso foi antes daquele relatório do Barometer. Então, nós estamos num caminho bastante alinhado com a percepção que se tem na Europa da importância da internacionalização. Então,
a capacitação dos nossos estudantes, do nosso pessoal técnico, dos nossos professores, para os desafios globais. Eu vou falar um pouquinho disso. Certamente, a questão da pesquisa, e aí como que a internacionalização pode contribuir para o desenvolvimento da pesquisa na instituição, e a questão das parcerias. Nós desenvolvemos uma nova estratégia para as parcerias, e eu vou falar disso com vocês. Existiam também questões transversais que afetavam cada uma desses 3 pilares, e nós definimos, então, questões transversais para o plano estratégico e definimos uma série de indicadores que vão nos auxiliar a acompanhar o desenvolvimento do plano estratégico. Para clarificar um pouquinho, eu queria falar aqui, exemplificar. Então, no caso do Global Talents, que eu estou tratando aqui como um tema, por exemplo, para o Global Talents, nós definimos uma série de objetivos. Para esses objetivos, nós definimos estratégias, formas de implementar aqueles objetivos. E para esses objetivos, nós definimos as responsabilidades. Quem dentro da instituição ficaria responsável para que aquele objetivo fosse alcançado? Essa pró-reitoria, aquela pró-reitoria, esse setor, aquele setor. Então, isso foi feito para os 3 pilares e para os objetivos transversais. Definimos goals, strategies and responsibilities para cada um desses goals nos diferentes tópicos. Vou comentar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Então, no caso da estratégia para talentos globais, fundamentamos na questão da internacionalização em casa, desenvolvendo um grande e importante programa de mobilidade virtual e trabalhando junto com a Pró-Reitoria de Graduação na internacionalização do currículo, como tornarmos os nossos currículos internacionais. Trabalhamos bastante, estamos e pretendemos trabalhar bastante na questão do reconhecimento das atividades de internacionalização realizadas no exterior ou em casa. Estamos fomentando cada vez mais o desenvolvimento de duplos diplomas e de diplomas em cotutela e joint degrees. Trabalhamos com o aprimoramento das experiências internacionais e transculturais para os nossos docentes, funcionários e alunos. E desenvolvimento de programas de professores e visitantes. Vejam bem, essas são algumas das ações que foram implementadas para talentos globais. Eu vou deixar a referência do documento de internacionalização, vocês podem consultar outras. Na pesquisa, uma mudança fundamental foi que nós vamos centrar o desenvolvimento da pesquisa nos desafios do milênio, nos SDGs, nos Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Isso buscando uma transversalidade e buscando uma facilidade para o alinhamento com parceiros e também a questão do impacto da ciência produzida. Não só o impacto medido por fator de impacto, mas o impacto da ciência nas nossas comunidades, na solução dos problemas do dia a dia. Para fazer isso, nós definimos 7 grandes temas de pesquisa, que nós chamamos temas globais de pesquisas. São eles Global Plural Societies, Bioeconomy, Sustainable Development, Materials and Technology, Basic Science at the Edge of Knowledge, Biodiversity and Global Change, and Health and Wellness. E, para esses 7 temas globais, 34 projetos de pesquisa. Todos eles estão alinhados com os desafios, com os SDGs da ONU. Então, organização de workshops temáticos, desenvolvimento de clusters internacionais de pesquisa, é um grupo de pesquisadores, não são só 2 pesquisadores, mas grupo de pesquisadores onde vai ter pesquisadores, mas também postdocs, estudantes de doutorado, estudantes de mestrado, trabalhando num tema macro de pesquisa. A questão da mobilidade de professores e alunos, como eu tinha comentado, a cotutela de tese e os diplomas conjuntos, a atração de pesquisadores internacionais, a gente está desenvolvendo um Grant Office na instituição, fomentar cada vez mais as missões prospectivas
e os workshops, não só no Brasil, mas fora dele também. A questão das parcerias. A gente resolveu reestruturar as parcerias, tratando-as por tipo e por objetivo. Então, tipo são as parcerias estratégicas, são as parcerias mais próximas, com um número pequeno de parceiros. Parcerias prioritárias, parcerias que têm a possibilidade de um dia virar estratégica, parcerias prospectivas, eu vou descobrir o que elas podem me dar, e parcerias que são simplesmente para eu garantir a mobilidade da minha instituição. Quanto a objetivos, parcerias de pesquisa, parcerias para articulação de programas e parcerias de intercâmbio. Elas estão definidas no documento, eu convido vocês a lerem essa estruturação. A gente definiu que nós iremos ter parceiros estratégicos nos principais países do mundo, isso já está acontecendo. Integrar as parcerias em todos os níveis da política institucional, não só em relação à mobilidade, mas também boas práticas para administração, boas práticas para desenvolvimento de pesquisa, boas práticas para gestão de biblioteca, por exemplo. Aprender com as nossas parceiras internacionais a melhorar a nossa instituição. Fornecer capital inicial e recursos para a construção e manutenção de parcerias. Então, aquelas parcerias prospectivas que estão mencionadas, a gente vai ter recursos para que elas possam ser descobertas e aumentar a cooperação com as instituições dos países da América Latina, Caribe, África e BRICS. A gente vai ter uma estratégia específica para trabalhar com instituições dessas regiões no mundo. Alguns tópicos transversais, a questão de idiomas, com foco no inglês, mas não só no inglês, mas ela é central dentro da nossa estratégia de internacionalização. Assegurar que o procedimento de garantia de qualidade do processo de internacionalização possa ocorrer, quer dizer, que eu possa medir, saber o que ele está acontecendo, se ele está ajudando a que eu melhore a qualidade da instituição. Aumentar a contratação de professores internacionais com recrutamento em inglês, então a gente vai começar a fazer recrutamento em inglês. Promover o desenvolvimento de programas de intercâmbio para os funcionários, eu falei da centralidade dessa questão, e cada vez mais ela vai ser financiada. Valorizar as atividades internacionais nas políticas de promoção, isso é muito pouco feito no Brasil e eu acho na América Latina, e é fundamental que nós possamos valorizar cada vez mais o envolvimento dos nossos professores e funcionários nas atividades de internacionalização e que isso reflita nas promoções que eles tenham em suas carreiras, e valorizar internacionalmente a excelência da universidade, quer dizer, mostrar cada vez mais fora da universidade as competências que nós temos. Aqui vocês têm um link para o Plano Estratégico de Internacionalização da Unesp. Ele foi feito só em inglês, são mais de 40 páginas, e tudo que eu comentei aqui está bastante detalhado. Eu convido vocês a olharem esse documento. Esse é meu último slide, e eu termino então com alguns desafios. É fundamental que existam recursos, senão não vai acontecer, é impossível que a internacionalização se desenvolva nas nossas instituições, e é fundamental que exista um plano estratégico. Ele não tem que ter 40 páginas como o nosso, mas é fundamental que eu comece uma hora a planejar estrategicamente a internacionalização das nossas instituições. É fundamental que nós saibamos que é uma mudança de paradigma, que essa mudança de paradigma tem que ocorrer para que o desenvolvimento dessa internacionalização possa acontecer. Para isso, eu tenho que saber como envolver os diferentes atores, como eu vou envolver a minha comunidade nessa internacionalização e como é que eu faço para tornar essa internacionalização efetivamente abrangente. A questão da institucionalização da internacionalização é mudar o foco da internacionalização ser algo que acontece entre professores, para algo que reflita na minha instituição, e para isso eu posso utilizar os professores internacionalizados como vetores para essa institucionalização da internacionalização, a partir das experiências deles,
A partir dos contatos que eles têm, abrir esses contatos para outros membros da minha comunidade, utilizar a experiência deles na definição de ações dentro da minha instituição. Novamente, a questão da compreensão da importância dos funcionários para o desenvolvimento da internacionalização. Agilidade. É fundamental a questão da agilidade. Flexibilização de procedimentos, convênios, validações de créditos, projetos. Então, é preciso que nós mudemos e trabalhemos na nossa legislação interna. É preciso que nós tratemos da questão da estruturação para a acolhida de estrangeiros. Não adianta querer trazê-los se nós não estivermos preparados para recebê-los, e trabalhar para a criação de um ambiente multicultural e internacional em todas as instituições. Esse sinalzinho que acabou de tocar foi meu tempo dizendo que eu tinha terminado, então eu paro por aqui e efetivamente eu terminei essa apresentação que eu queria fazer para vocês. Como a Renê falou, talvez a gente não tenha tempo para responder questões de todos, mas eu estou à disposição para responder aquelas questões que forem selecionadas. Obrigado a todos. Obrigada, Celso. Muito obrigada, José Celso. Acho que a gente teve uma apresentação, como você mesmo anunciou, bastante ampla, abrangente, transversal, e que, de fato, coloca ali enfim, os principais desafios para um planejamento estratégico do processo de internacionalização da educação superior, especialmente nas instituições de ensino superior do Brasil, da América Latina e do Caribe, muito especialmente, que são ali o foco maior de atenção do projeto RIESAL. A gente tem tido ali no chat room manifestações falando do interesse, agradecendo, não talvez exatamente ainda perguntas, mas muito ali agradecendo, dizendo do grande interesse e da oportunidade do desafio que aí você coloca também, um convite a que as instituições cada vez mais se debrucem em cima da necessidade de organizar e de se preparar para a questão do planejamento estratégico dos seus processos de internacionalização. Eu queria, como moderadora, se me for permitido, fazer duas perguntas, assim, duas observações. Evidentemente, o exemplo, tudo que você nos trouxe, e o exemplo da universidade como a sua, a Unesp, às vezes pode parecer, eu acho que você não pensa isso, eu não penso isso também não, mas pode às vezes parecer à luz de outras instituições que têm outro perfil, que têm outro estágio de desenvolvimento, como muito distante daquilo que de fato poderia ser ali como uma estratégia concreta, efetiva, possível. E aí fica um pouco a pergunta que eu gostaria de ouvir a sua reflexão. É claro que durante a sua apresentação isso já foi ali abordado, mas assim, a internacionalização da educação superior, a gente poderia entender que é um processo que estaria aberto a todo e qualquer tipo de instituição, grau de desenvolvimento de instituição, se é uma instituição que está fora de um grande centro, se é uma instituição que ainda inicia e fortalece a sua atuação na área de pós-graduação e pesquisa, tendo aí uma vocação mais fortemente na área de graduação. Então, talvez uma reflexão sua sobre essa questão da internacionalização para todos, considerando os diferentes tipos de instituição e grau de desenvolvimento da instituição, especialmente na região aqui dos nossos países. Obrigado, René. Essa é uma questão bastante importante. Eu uso muitas das vezes o exemplo da Unesp por conta de trabalhar aqui e conhecer mais profundamente. Mas pensando um pouquinho no que você falou, para mim, os principais pontos, a resposta é sim,
A internacionalização é algo que deve ser buscado por todas as instituições, certamente, para que essa busca ela não pode ser uma busca eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Eu comentei aqui alguns pontos que são fundamentais do meu ponto de vista. Ponto com ponto de vista é ruim, mas vamos lá. O primeiro deles é a questão de ter um ciclo, entender um pouquinho o ciclo. Então, para aquelas instituições que estão começando hoje, eu aconselho vivamente a que se leia aquele artigo que eu menciono da Hambly, para entender que a internacionalização é um processo. Eu falei disso no começo, ela não é um fim em si mesmo. Eu não vou internacionalizar simplesmente porque eu quero internacionalizar e porque todo mundo está fazendo. Eu vou me internacionalizar porque eu acredito que isso vai me levar a uma melhora na minha instituição. Então, a primeira questão é saber o que eu estou buscando. Para que eu quero? Dentro dos diferentes benefícios que eu posso ganhar com a internacionalização, qual é aquele que vai ser o meu principal objetivo? Certamente, os objetivos são diferentes se nós considerarmos tamanhos diferentes de instituição, níveis de desenvolvimento diferentes, objetivos das instituições, mas eu consigo ver para todas as instituições, de todos os níveis, de todas as regiões, objetivos que elas podem buscar. Então, eu diria que a primeira questão a ser pensada é o que eu busco com a internacionalização. Para que eu quero me internacionalizar? A partir dessa definição, aí sim trabalhar com o ciclo que é proposto para Hambly e fazer uma avaliação interna, rodar aquele ciclo uma vez e descobrir todas aquelas questões em relação à internacionalização. E aí sim, a partir dessa análise, começar a pensar no desenvolvimento interno da sua internacionalização. Então eu volto aqui, eu mostrei o slide novamente, fazer esse ciclo interno dela. Qual é o nível de compromisso que eu tenho? Que planejamento eu vou ter? E rodar esse círculo, mas tendo em mente a questão de que objetivos eu quero alcançar. Então, recapitulando e sendo bastante breve, identificar qual é o meu objetivo com a internacionalização, para que eu vou me internacionalizar e depois tentar fazer essa análise utilizando o processo de Hambly. E aí sim passar ao desenvolvimento da sua estratégia. E certamente é algo que é benéfico a todas as instituições, de qualquer tamanho, de qualquer objetivo, sejam elas de pesquisa intensiva, sejam elas focadas no ensino, sejam elas focadas na interação com a comunidade. Para todas elas, a internacionalização vai ser benéfica. Muito obrigada, Celso. Eu acho que a gente teve aí uma hora de uma riqueza muito grande. Queremos agradecer ao Projeto Riesal, agradece o professor José Celso Freire Júnior de poder, enfim, ter aceito esse convite e ter partilhado a experiência que ele vem desenvolvendo, especialmente a experiência aí de coordenar a área internacional de uma importante universidade brasileira, que é a Unesp. Então, nós estamos agora concluindo o webinar número 8 do Projeto Riesal, voltado ao planejamento estratégico da internacionalização do ensino superior, lembrando que, e convidando a todos a visitarem, a seguirem o Projeto Riesal nas redes sociais, a visitarem a página da Riesal, que a gente já indicou no início desse webinar. Os webinars são 2 séries, agora a gente está no webinar número 8 da primeira série, que tem 10 webinars, e que são mais voltados aos fundamentos da internacionalização. A segunda série, e tudo isso terá início já a partir do próximo ano, serão mais webinars voltados para as melhores práticas
das instituições que são associadas ao projeto Riesal, mas as instituições latino-americanas e caribenhas que fazem parte da rede. Então, mais uma vez, quero convidar todos os participantes, queremos convidar todos os participantes a visitar a página do Riesal. Esse mesmo webinar, daqui a 3 semanas, já estará disponível também online, todos os outros já ali estão. Agradecer, portanto, os participantes, que foram mais de 40, o professor José Celso Freire Júnior, dizer que o objetivo, reiterar que o objetivo maior, justamente, do projeto Riesal é fomentar o processo de internacionalização, sobretudo através da capacitação dos gestores e todo o processo de gestão dos processos de internacionalização. Então, quando a gente pensa nisso, a questão central que tem o planejamento estratégico da internacionalização, convidar a seguir as atividades do Projeto Riesal, os próximos webinários, as atividades, os documentos que já estão disponíveis online. Agradecer, portanto, novamente a presença de todos e já, talvez, aproveitar a oportunidade para desejar aí um feliz 2019 a todos, que os processos de internacionalização e a melhoria das nossas instituições, especialmente na região da América Latina e do Caribe, possam vir ali com o aprimoramento da gestão desses processos de internacionalização. Bom Natal, feliz Ano Novo a todos. Renê, eu também queria deixar um abraço grande para todos. Algumas pessoas me pediram um slide que eu estava olhando no chat. Se vocês olharem aí, eu botei um Dropbox aí. Vocês conseguem abaixar uma cópia desses slides, tá? Eles vão estar disponíveis nos... Espero que eu não esteja fazendo nada de errado, mas os slides estão disponíveis nesse Dropbox aí. Vocês olhando, vocês consultando, vocês conseguem fazer um download dos slides. E se a gente tem tempo para responder alguma das perguntas, tivermos, eu posso tentar passar por elas aqui. Acho que as questões já foram ali, talvez, abordadas, pelo menos as que diretamente aqui nós recebemos pelo chat. Fala algumas aqui, Renê. Por exemplo, Carolina, da UEPG, ela fala quais foram as maiores dificuldades no início do processo de internacionalização. Acho que a maior dificuldade é a conscientização interna. As pessoas entenderem que a importância que a internacionalização tem para a universidade. Eu tenho uma situação bastante particular de estar nessa posição há 10 anos. Então, hoje eu vejo que as pessoas entendem e compreendem que internacionalização é algo importante para a universidade. Então, talvez a maior dificuldade de todas tenha sido esse começo dessa conscientização. Que as pessoas entendam a importância que a universidade tem, que a internacionalização tem. Aqui a Sulane, também da UEPG, ela fala do tempo para fazer um mapeamento da universidade, nas questões relativas à internacionalização. O ano passado, o último levantamento que a gente fez no ano passado, entre o desenvolvimento do questionário, uma primeira aplicação e a coleta e tratamento de dados, eu diria que foi uns 6, 7 meses. Mas é algo que a gente faz frequentemente. Talvez não com o nível de detalhamento que nós fizemos na última vez, mas nós temos feito frequentemente. Eu te diria que se você pensar em algo entre a preparação das questões e a aplicação, algo menos do que 6 meses, é bastante difícil de você ter um resultado adequado para mostrar para a sua comunidade. Talvez também, Celso, a pergunta sobre se haveria alguma recomendação para avaliação do planejamento. Essa é uma questão importante, talvez você não tenha abordado tanto. Eu estou vendo aqui. Eu acho que no nosso caso, pensando internamente, a gente trabalhou muito com expertises internas da universidade.
Então, trabalhando com gente que trabalha com planejamento. E não nós definimos como faríamos a avaliação do planejamento. Existem diversas ferramentas. O próprio ciclo da Hambly, ele te mostra, se você for ler, ele te dá dicas de como fazer essa avaliação, mas eu acho que uma boa dica é você trabalhar com as pessoas especialistas dentro da tua instituição, pedir auxílio a eles no caso da avaliação. No nosso caso, foi que a gente fez. A gente trabalhou com o pessoal da agora eu acho que passamos todas. E que nos ajudou bastante na questão do planejamento, mas da avaliação também do planejamento. Subindo mais um pouco aqui. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu e-mail está aqui no final da apresentação. Eu tentarei responder. Só me dá algum tempo. E, novamente, no chat está o link dos slides, tá? Eu faço minhas palavras da Renê, desejo um excelente Natal, um feliz Natal. Um abraço, até logo. Um excelente 2019 e coragem para todos nós brasileiros